Uma ótima noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez ao vivo pela página Ideias para Ajudar Cubatão, no projeto Trocando Ideias. Hoje tem aqui ao meu lado Caio Amado, candidato a deputado federal, que tem uma história bacana, gente. Vou fazer a apresentação dele aqui para vocês. Caio Amado, candidato a deputado federal pelo partido Rede de Sustentabilidade, tem 26 anos, é servidor público municipal em São Bernardo. Em 2012, com apenas 21 anos, foi candidato a vereador aqui em São Vicente, pelo PV, obtendo aí 823 votos, sendo o mais votado do partido. Em 2016, ele veio aí forte, candidato a prefeito de São Vicente, pelo atual partido, né, a Rede de Sustentabilidade, teve a surpreendente marca de 48.641 votos, gastando em torno aí de R$15 mil e ficando apenas a 801 votos do segundo turno. Boa noite, Caio, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês hoje, buscando ideias para ajudar a Cubatão e toda a região, então estou muito feliz e vamos conversar. Acho que esse pois é, hoje é um dia muito bacana, é uma pessoa que eu queria há muito tempo entrevistar. Vamos começar aqui a nossa sabatina, o nosso bate-papo. Como que você está enxergando o momento atual político nacional, regional? Legal. Bem, acho que o momento político nacional, a gente tem percebido muita agressividade das pessoas, né? Eu tenho sentido, andando pelas ruas, conversando com as pessoas, a gente faz uma série de eventos em praças e a gente percebe que tem muita gente que chega nas nossas atividades, me encontra na rua com muita ansiedade, agressividade, achando que o Brasil vai mudar agora, ou tem que mudar nessa eleição, sem ter uma visão de longo prazo, de futuro. Então, acho que está todo mundo muito ansioso, muito na expectativa de mudança, muito na expectativa de renovação, mas é um processo difícil, porque os políticos eleitos, né, têm uma série de recursos para se manter no poder e, infelizmente, aí a gente vê que a maioria já dos estudos e especialistas tem dito que não vai ter essa renovação toda na política que a gente espera. Então é muito importante que a gente cada vez mais tente passar uma mensagem nova, de esperança, de renovação, mas principalmente bons conceitos, Pitica, bons conceitos, porque está todo mundo recebendo tanta mentira, tanto ódio, tanta fake news, que se a gente não passar uma mensagem de esperança, de amor, de projetos, propostas, talvez a gente só fique alimentando o ódio das pessoas. Então a gente precisa muito que a mensagem de renovação, de quem esteja querendo votar em gente de renovação, se atente a propostas, valores, ideias. Aí sim esse momento político do Brasil talvez possa guinar para o lado certo, porque hoje em dia eu estou vendo atrito. É lado A e lado B e se bate, polarização, briga. né? Polarização total, assim. Então, acho que é assim que eu enxergo o momento do país, mas eu também enxergo saída, enxergo o caminho que a gente pode, sim, levar esperança para as pessoas. E o cenário regional não é diferente, né? A gente tem aí parlamentares eleitos com uma atuação muito fraca, alguns deles, como o próprio Beto Mansur, tem uma atuação de ter trazido muito pouco das emendas parlamentares que ele tinha disponível para a região, muito pouco. Então, é um cara que, na verdade, é eleito pela região, apesar de ser um deputado de todo o estado, mas na hora de trazer recursos de volta para a região, não traz. Deixa E pior, desejar, né? pior, ainda vota para o Michel Temer, um presidente corrupto, ficar no poder. Isso não dá. É isso aí. Você é integrante, né, da Rede de Sustentabilidade, o apoio a Marina Silva, né? E na última convenção nacional, confirmou-se a coligação Rede Partido Verde, com Eduardo Jorge, nas eleições presidenciais. Aqui no estado é uma coligação diferente, né? Rede PMN. Como que são feitas essas alianças estaduais, nacionais? Tem alguma incompatibilidade, vamos dizer assim, entre os partidos? Legal. Você coligou lá em cima, não coligou aqui? A lei eleitoral ela é muito curiosa, né? Que é uma lei que vai mudando de 2 em 2 anos e a gente vai sendo atropelado por ela a cada 2 anos. Em algum momento na história do país, as coligações já foram verticais, né? Ou seja, coligam nacionalmente e aí vai coligando, descendo para os estados e municípios e só pode ser aquilo. Mas, nesse momento, o que a gente percebe é uma pulverização de partidos, temos 35 partidos aí criados e mais de 100 na espera para terem seu registro. Olha que loucura, imagina se um dia a gente chega a ter
mais de 100 partidos, 135 partidos. Nossa. Uma loucura. E aí, no fundo. no fundo, e nossa, ia ser uma loucura mesmo. E aí o que a gente percebe é que existem essas coligações, mas essas coligações são divididas entre nacionalmente, Estado, municípios, e a rede buscou uma coligação programática, seja na esfera nacional, seja na esfera estadual. E o que é essa tal coligação programática? Um palavrão, né? É uma ideia de você construir um projeto junto, né? Então, eu vi com muitos bons olhos quando a rede e o PV sinalizaram nacionalmente essa coligação. Por quê? No momento de tantas dúvidas sobre direita, esquerda, o que é isso, o que é aquilo, rede e PV deram um sinal de que os verdes, né, os ambientalistas, as pessoas que acreditam no desenvolvimento sustentável, voltaram a se unificar no país. E esse é um sinal muito positivo, principalmente quando a gente tem Belo Monte, por exemplo, aprovado, uma série de transposições de rios e até os problemas ambientais. Desastre de Mariana. Desastre de Mariana e uma série de problemas ambientais na nossa própria Baixada Santista. De acidentes no porto. Perfeito. Então eu vejo com bons olhos coligações que tragam uma ideia por trás. E a rede e o PMN também coligaram aqui no estado de São Paulo, e com isso a gente teve a possibilidade de construir um time forte. Lançamos um candidato ao governo, que é do PMN, o Cláudio Fernando, e também estamos lançando uma candidatura ao Senado, uma tríade feminina, ou seja, 3 mulheres candidatas ao Senado, que a ideia é de uma titular e 2 suplentes, lembrando que quando você for votar num senador, você vota em 3 sempre, um titular e 2 suplentes, e a gente decidiu colocar 3 mulheres, né? Se colocar à disposição, o partido topou, e é a única candidatura 100% feminina, então isso é muito legal. Para além disso, a rede tem outra vaga ao Senado, que é uma candidatura de movimento social, que a rede abriu espaço para o movimento sair candidato independente. É muito positivo. São alianças pensando no futuro, né, realmente, né? Em outras entrevistas a gente sempre pergunta a opinião, geralmente a gente pega o pessoal de Cubatão e tal, né, que tem influência política. E a gente nota que nas cidades tem uma dificuldade muito grande para unificar uma candidatura, para escolher um candidato para que a cidade possa investir nela. Aqui em São Vicente acontece a mesma coisa, essa dificuldade de você, olha, vamos colocar um representante de São Vicente lá e todo mundo para lá? Sim. A gente percebe que é difícil unificar, mas é muito difícil unificar porque acho que os partidos têm os seus interesses de conseguir, nesse sistema que a gente vive, proporcional, ou seja, os partidos têm que lançar candidatos em todos os cantos, somar 2 mil de um, 5 mil de outro, 3 mil de outro, 10 mil para conseguir eleger um. A gente percebe que isso fomenta que as cidades se dividam, né? Não tem aquela representação local. E é muito difícil, acho que assim como Cubatão, aqui em São Vicente, Cubatão tem um colégio eleitoral de quase 100 mil pessoas, né? Em torno de 92, 93. 92, por aí. A gente aqui em São Vicente tem um colégio eleitoral de 250 mil pessoas e ainda assim não tem, por exemplo, um deputado federal eleito. Então você percebe como tem aí uma pulverização natural, muita gente de fora vindo tomar espaço e não à toa a gente se apresentou à disposição, porque a gente pode sim ser eleito deputado federal nessas eleições, seja pelo que a gente construiu em 2016, seja por esse trabalho que a gente está aglutinando junto às outras cidades. A nossa região precisa de deputados federais bons e comprometidos com a renovação. Agora, essa história de candidatos que se lançam e tentam pulverizar, a gente, por exemplo, vindo de uma candidatura a prefeito de quase 50 mil votos, fazendo um trabalho de fiscalização após as eleições, não compusemos com esse grupo político de Márcio França, nada disso, ficamos longe dessas pessoas que governam a cidade e a nossa região há muito tempo já, mas, em contrapartida, a gente seguiu fazendo um trabalho de fiscalização, de controle social, analisando o gasto, pressionando a prefeitura, inclusive fazendo o vereador revogar a lei que já tinha aprovado. É muito positivo isso. É a lei dos cargos, não é? Dos 15 cargos comissionados, exatamente. Eu acompanhei. Então, e a gente conseguiu fazer com que eles revogassem depois de aprovados, eles iam aprovar mais 15 cargos comissionados para eles. Agora... E a cidade em plena reconstrução, estava vindo de um mandato do Billy, né, bem judiado. Sabe o que é interessante? Esses mesmos vereadores que queriam aprovar mais cargos comissionados tinham votado estado de calamidade financeira um mês antes. Ou seja, a cidade está em crise. No momento seguinte, opa, não está mais em crise, agora vamos aprovar cargo para a gente. Aí a gente foi para cima.
Para a população é uma balança, para eles é outra, não faz sentido nenhum. Agora, por outro lado, o que acontece é esse grupo político que a gente enfrenta na cidade, obviamente, vendo que a gente está crescendo, que as pessoas têm apoiado a gente, está lançando uma série de candidaturas para tentar dividir a população. Tem o candidato do cachorrinho, tem a candidata do turismo, tem o candidato de tudo quanto é canto, para tentar dividir os nossos votos. Mas eu lamento dizer para eles que quem vota na gente vota com confiança, com convicção e vai seguir. Não vota por papelzinho, né? Você conhece, conversa Exato. E entende a ideia, né? Você tem um projeto muito legal, que é o Bora Falar de Política, né? Que tem alguns que são temáticos, tem o da saúde, da cultura. Como que você está percebendo aí o feedback do pessoal nessas rodas? Porque é uma roda de conversa, né? Sim. É difícil você encontrar alguém envolvido na política que se disponha a sentar numa praça, numa calçada, numa rua, para falar de política sem ser politiqueiro. Né? Porque o pessoal vai lá tirar foto com a criancinha, né, nessa época e tal, e você está com esse projeto bacana de chamar o pessoal para debater sobre política, explanar suas ideias. Como que se deu essa Legal. ideia? É muito feliz, assim, eu fico muito feliz sempre de dizer sobre esse Bora Falar de Política, que é exatamente o que você falou. A gente chega numa praça, avisa no Facebook que vai estar nessa praça, leva uns banquinhos, senta lá e conversa. Já passaram mais de 350 pessoas pelas praças, e a gente já fez em 10 praças. Sim. Então, assim, muito legal. Muito gostoso, muito legal, muito simbólico, porque a praça, se a gente pensar, o que é uma praça? É um espaço de convívio. Sim. É um espaço onde a gente espera que esteja sempre bem cuidado, para que as pessoas possam cruzar, conversar, sabe, levar as crianças para brincar, sabe, tem um parquinho, tem um espaço de ginástica e tenha um espaço para que as pessoas possam conversar sobre o momento do país. Sim. A gente olhando para as redes sociais e vendo como estava tudo muito agressivo nas redes sociais, as pessoas falando é A, é B, não, é C ou é D, e todo mundo brigando, o pessoal fazendo amizade no Facebook, essa coisa toda, a gente falou, precisamos ir para a praça e chamar quem está afim de fazer política, conversar sobre política de verdade, para vir para o meio da praça trocar ideia com a gente. E o engraçado é que a maioria das pessoas acham que isso é algo do futuro. E não é do passado. As pessoas faziam isso antes de Facebook, de Orkut, de rede social. O pessoal sentava para falar de política, né? Exato. Na vendinha, na porta de casa. E hoje é difícil, tá desgastado, né? O discutir política tá desgastado. Talvez pelos bairros, né? Aqueles senhorzinhos sempre que bota a cadeirinha na frente, tem aquela coisa ainda. Mas é exatamente isso. Acho que cada um tá ali se enclausurando dentro do seu próprio celular e deixando de olhar o próximo. E ali o debate de opinião vai virando cada vez mais uma bolha, porque quando você não concorda com a opinião do outro, você vai lá e bloqueia ou exclui. Sim. Eu não consigo fazer isso. Se a pessoa vota num candidato que não é o meu, eu preciso manter uma ponte de diálogo. Eu preciso seguir conversando com a pessoa. Né? Então a praça, nada melhor que a praça para fazer isso. E eu vou te falar, quanta gente boa passou pelas praças, quanta gente que acho que talvez nunca tenha tido vontade de falar sobre política e apareceu lá e compartilhou com a gente. Puxa, a escola do meu filho aconteceu tal coisa. A saúde, outro dia eu fui no postinho, qual é a proposta que você tem para a educação? Sim. Então, a gente vai trocando ideias e crescendo juntos, acho que esse que é o caminho. E é assim, é um diferencial, uma coisa que eu sempre falo, eu fui em alguns eventos da rede e tal, a maioria dos partidos políticos, quando você se reúne com alguém que é de um partido político, a primeira coisa que você chega no local, tem uma mesa, com aquele monte de ficha de filiação, então você já chega lá, eles já te entregam uma caneta. E com a tua equipe não tem isso, né? A gente senta para falar de política, é aberto para todo mundo, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar a agenda, tá, do Bora, que vai ter bastante esse fim de semana, né? A agenda tá legal, a gente vai passar. E é uma coisa assim despretensiosa, o pessoal chega e senta, fica à vontade e conversa, isso é muito legal. Sim. Não é em roda, né? Isso, não é um debate engessado. Todo mundo sentadinho, alguém lá na frente, olha, assim, que é o normal, né? Que a gente está acostumado a ver em outros partidos. Caio, no dia 27 de abril, no programa Bastidores do Poder da Rede Bandeirantes, você disse que as suas principais bandeiras eram gestão pública profissional, transparência, participação social e combate à corrupção.
pautado aí nessas premissas, qual a área que você acha primordial agora? Assim, você fala, olha, eu preciso ir direto a esse ponto. Legal. A gente avançou nessa questão da construção de bandeiras para 5 eixos, né? E eles estão presentes, claro, que é a educação, é impossível a gente deixar de falar de educação, 11 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham, então a questão da juventude, a questão da juventude é fundamental, a gente pensar a geração de oportunidade, a saúde, porque um deputado federal, metade das emendas de um deputado federal é destinada para a área da saúde, então a saúde é fundamental, o meio ambiente, afinal a gente vive numa região e num estado que tem deixado de lado a questão do meio ambiente. Quando você deixa de lado a questão do meio ambiente, principalmente numa região como a nossa, da Baixada Santista, rodeada pela Mata Atlântica, né? Você abdica do turismo. Sim. Então, se você abdica do turismo numa região como a nossa, você está fadado a não conseguir se desenvolver de forma sustentável e gerar mais oportunidades. O turismo é um polo central de geração de oportunidade. Então, por isso, a gente precisa preservar o meio ambiente. E, para finalizar, a questão da gestão pública profissional, que, ao meu ver, engloba participação. A gente precisa que as pessoas participem mais, não à toa a gente vai para o meio da praça. Transparência. Eu sei que vocês também são ativos na fiscalização, até mesmo, né, com essas ideias para ajudar a Cubatão. Tudo passa pela transparência, pela fiscalização e o combate à corrupção. O combate à corrupção é fundamental. Hoje a gente está vivendo um momento do país onde a corrupção toma os jornais de uma forma muito agressiva e, ao meu ver, essa é a prioridade número 1. E para combater a corrupção, a gente tem uma série de iniciativas, né, como essas novas medidas de combate à corrupção, um projeto super interessante que apresentou uma série de medidas efetivas mesmo de combate. E aí a gente precisa cada vez mais avançar, seja renovando os políticos, seja criando mecanismos de controle dentro da administração, aquele controle interno, mas não aquele pro forma que o prefeito muitas vezes faz, é aquele controle interno com o servidor capacitado, concursado, sendo responsável por ele mesmo ali dentro, fiscalizar o que acontece, ser o primeiro a falar, opa, isso aqui está errado. E aí é o principal caminho que a gente tem que ter. É isso aí. Caio, o que pesou aí na sua escolha para candidata federal? Federal. Foi a letra? A letra, não. É interessante porque muita gente pergunta, né, essa questão de federal, é estadual, porque... É o Caio com K ou é o Caio com C, né? A única coisa que eu sei é que tem 2 Caios na cidade, mas eu sou o Caio Amado, o outro eu não sei o que é. Então, eu só posso dizer isso. É isso aí. O que pesou na nossa decisão é algo muito simples. Assim. Primeiro, as principais pautas do Brasil, discutir a reforma do ensino médio, que vai ser pauta, discutir, já está sendo, mas vai seguir sendo na própria legislatura, e a gente precisa pensar no ensino que está sendo posto aos nossos jovens, discutir a própria questão da previdência, a reforma trabalhista que foi aprovada a toque de caixa. A gente precisa rediscutir uma série de coisas que a próxima legislatura, ou seja, os deputados federais que serão eleitos neste ano, para começar a trabalhar no próximo, vão precisar discutir uma série de temáticas e a gente quer fazer parte dessas grandes discussões. Isso é um primeiro ponto. Agora, para além disso, a Rede Sustentabilidade, ela está focada também, como é um partido pequeno, hoje a gente tem 2 parlamentares, e quem acompanha a minha trajetória sabe que a gente quase ficou de fora dos debates na TV em 2016. Você lembra disso? Lembro da campanha que foi feita, né? E aí, tuitaço e tudo, exato. Não é? E eles tiveram que abrir a guarda e você participar, hein? Exato, e quase a gente fica de fora. Sabe, pessoal, a gente descobriu que ia conseguir participar foi 24 horas antes. E eu tive apenas 24 horas para me preparar. E qual que era o critério que eles puxaram ao nosso pé? O número de parlamentares, o número de deputados federais. Então, a nossa rede, a Rede de Sustentabilidade, está focada no país em eleger deputados federais nos estados. E São Paulo é um dos estados importantes para isso. Eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe, mas eu fui o mais votado da rede no estado de São Paulo em 2016. A prefeito. A prefeito, Bacana. A maior votação, Sim. tanto, na verdade, proporcional e absoluta em números, com os nossos 48.641 votos. E quando a rede decide
que a estratégia dela é eleger deputados federais, como eu, o mais votado da rede nas eleições de 2016, vou abdicar disso e deixar de me colocar candidato para a gente eleger deputado federal e também dar a oportunidade do nosso partido estar nos debates nas eleições futuras. Sim, claro, eu preciso me colocar para isso porque eu senti na pele o que é você querer falar com as pessoas e quase ser boicotado. Na verdade, ser boicotado e conseguir na justiça o direito de participar. Eu senti isso na pele. Na justiça e na pressão popular também, na pressão, né? Na pressão popular. Exato. Foi incrível. O poder emana do povo, não é? E olha, a emissora de TV acho que nunca teve tão congestionada. De Facebook, o WhatsApp e a telefone só falava por que estão tirando o Caio Amado do debate. Não pode, não pode, não pode. A justiça concedeu a liminar, a galera pressionou muito, até evento de protesto na porta da emissora já tinham marcado. Nossa. E a gente conseguiu participar. Mas para que isso não aconteça de novo, a nossa rede precisa eleger deputados federais. Então a gente vai ser um deputado federal eleito pela rede aqui no estado de São Paulo e conta, obviamente, com o seu voto que está assistindo. Isso aí, você é formado em gestão pública, né? Hoje surgiram bastante cursos, né, direcionados aí à gestão pública, né? O que você aprende aí nesse curso? Legal, importante. Essa pergunta é boa porque o campo de públicas, né, o campo dos cursos de públicas, ele é muito novo, né? Veja que o meu curso, onde eu me formei, em Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo, ele foi aberto, a primeira turma é de 2005. Sim. Então é bem recente, né? E diversos cursos foram pipocando nessa década, de 2000 em diante, pelo Brasil afora. E hoje a gente já tem o FABC, Unicamp, USP, uma série de universidades focadas na discussão, seja com administração pública, gestão de políticas públicas, gestão pública. E a ideia do curso é justamente isso. No momento onde o país precisa equilibrar as finanças, no momento onde o país precisa pensar políticas públicas que deem foco no cidadão, em você que está assistindo, como é que a gente pode fazer o Brasil melhorar se a gente não forma profissionais para ocuparem espaços com qualidade dentro do poder público? Muito bom. Então, pensando nisso, começou a surgir uma série de cursos voltados a isso. E o meu curso foi um desses. Lá, a gente é um profissional que sai preparado na área de administração, economia, ciências sociais e política, direito, e acho que é esse o principal tripé. Né? Esse tripé não, 4 que eu citei. Direito, economia, administração e ciências sociais, ciências políticas. E é uma forma de a gente sair com um ferramental, um profissional preparado para atuar dentro dessas áreas, entender a sociedade, estar aberto a conversar com as pessoas, analisar os dados e preparar, elaborar as melhores políticas públicas. É aquele postinho que não está funcionando, está faltando remédio. Tá faltando um gestor. Falta um gestor. Sim. Justamente por isso formamos gestores. Né? Muito legal. Como que você está enxergando a atuação das redes sociais agora em campanha na política? Você acha que ela é mais benéfica ou mais prejudicial hoje em dia? As duas coisas, né? Porque 50-50? Se por um lado a gente tem a oportunidade de alcançar mais pessoas e falar, né? Ter a oportunidade de fazer as lives, que nem essa que a gente está ouvindo, ter a oportunidade de chegar em mais pessoas. Por outro lado, tem muitas mentiras, né? Muitos boatos. Eu, por exemplo, a todo instante, eu ando pelas ruas e ouço que alguém disse tal coisa. E a forma como a rede social se comunica nisso, leva uma informação, ela pode destruir reputações. Então, sempre que chega uma mentira contra mim, eu falo para as pessoas, olha só, pergunta para mim se é verdade que eu te respondo olhando no olho, porque é muito chato isso. Você é bastante vítima, né, de fake news. A gente enfrenta o sistema e quem enfrenta o sistema tem que saber disso. Você pega casos, por exemplo, como aquela moça em Guarujá, que teve a foto compartilhada. Recentemente um caso em Santos, do Bacará, também, que publicaram a foto de uma pessoa, um professor de Gil que não tinha nada a ver com a história. E aí ele foi atrás, ele foi na polícia e falou para a moça, pelo amor de Deus, você vai me matar. Porque, né, as pessoas elas perdem o controle, né? Por conta de fake news. Você é bastante vítima disso, né? Bastante. E o que eu acho legal é a forma com que você responde isso. Não tenho essa maturidade, gente, não tenho. Eu sou tresloucada na minha rede social, gente. Sabe? Eu profissionalmente eu sou uma pessoa, agora na minha rede particular,
Nossa senhora, se alguém fala metade daquelas abobrinhas que fala pra você, meu querido, eu já tô dentro do computador. A gente manda um coraçãozinho pra galera. Não, eu tô treinando isso, eu tô treinando, é um exercício diário. Manda aqui, ó, faz um coraçãozinho, manda pra eles. Eu tô em treinamento diário. E financiamento de campanha, Caio? Você acha que a gente pode um dia acabar aí com Caixa 2? Difícil, né? Quem faz direito como a gente faz, quem quer ir pelo caminho do que é certo, esbarra muito nessa questão difícil que é enfrentar campanhas que fazem Caixa 2. E o que é esse tal Caixa 2? É aquele dinheiro que pega por fora, que não entra na prestação de contas, não entra no que é declarado, e o candidato, no final das contas, usa de forma legal para pagar gente, para comprar voto, aqueles milhões de reais que são despejados no dia da eleição. Isso é o Caixa 2, sabe lá de onde vem esse dinheiro? Tem um monte de papel no chão, né? Na rua, é demais, né? Mas é um desafio, assim, né? Porque você pega todas essas discussões, empresa pode doar, empresa não pode doar, nesse momento não pode. Mas tá bom, você tirou as empresas, eu acho até importante que a gente afaste as empresas da doação, acho que as pessoas físicas têm que cada vez mais doar, mas ainda estamos distante nesse cenário de doações de pessoas físicas, que cada um financia a política. Ainda não estamos distantes disso, mas esse dinheiro que vem por fora, isso tem que acabar. O problema é como acabar. Torna desleal, né? Totalmente. A balança, né? Sabe o caminho? Você gastou em 2016 aproximadamente 15 mil reais. Isso. E você quase foi para o segundo turno com uma campanha milionária, concorrendo com uma campanha milionária. Declarado, né? 757 mil reais eles gastaram. Olha, declarado. É declarado. E esse ano você estipulou alguma meta? A primeira você bateu já com doações, né? Muito legal. A gente já alcançou a primeira meta, a gente abriu um financiamento coletivo e a primeira meta que a gente tinha era justamente o dinheiro que a gente gastou na campanha anterior, que foi 15 mil reais. Para muita gente, até, é exatamente essa comparação. Tem muita gente que acha que isso é muito, mas não é, porque você pensa, tem que produzir um material, e a gente produz material em menos quantidade. Enquanto eles produziram milhões de santinhos para jogar nos nossos bueiros, a gente produziu 10 mil de um material super bonito, que hoje eu volto na casa das pessoas e ele está guardadinho lá, a pessoa me mostra de novo, bate foto, é muito legal. Tem um aqui na minha mão, é um postal, gente. O material de campanha do Caio é um postal que dá para guardar, hein? Eu vou pôr no meu mural, eu tenho um mural que eu guardo foto, eu guardo ingresso de show que eu vou e eu vou pendurar lá, porque ficou muito bacana mesmo. É como se fosse até um presente para as pessoas, porque é uma ideia. A gente quer que o nosso material seja sempre uma ideia, um conceito. E isso importa se a gente quer baratear campanhas. Importa porque você tem que fazer um material que a pessoa gosta tanto que ela leva para casa e não que ela joga no chão. E é isso. Ele tem mais qualidade e acaba saindo mais caro, né? Exato, é isso aí. Exato. É isso aí. O Brasil está passando por esse momento difícil que as pessoas elas estão pegando o asco de política, né? Alguns dizem que isso é culpa da omissão de quem poderia fazer alguma coisa. Chegou lá, poderia mudar a realidade, não mudou, e as pessoas estão desgostosas com a política. O que você acha que dá para fazer para mudar isso, Caio? Para chamar o povo para a política, né? Para não ficar vítima dos politiqueiros. Né? Olha, uma das ações que a gente pensa que é um caminho e de tanto entender que é executar, é levar as pessoas, chamar as pessoas para virem para a praça, frente a frente. Ali tem alguém que está fazendo política de verdade, que sou eu, respondendo perguntas frente a frente às pessoas. Tem uma dúvida? Vai lá, pergunta, questiona. Ouviu uma fake news sobre mim? Joga, frente a frente. E aí você tem a oportunidade de ouvir. Para além disso, acho que é tratar com leveza, sabe? Ao invés de ficar se agredindo nas redes, eu busco tentar criar um post engraçado, leve. Outro dia me chamaram de Amado do Cão. Amado do Cão. Eu não sei se você... Meu sobrenome é Amado, Caio Amado. Me chamaram de Amado do Cão. Isso mesmo. O que eu fiz? Eu bati uma foto com a minha cachorra. Eu falei, ela me ama. Você viu? Eu vi. Eu acho que esse é um jeito leve de encarar tanto a política quanto as pessoas que estão agressivas com a política. Busco compartilhar que a gente, mesmo estando candidato, sendo candidato, como eu sou, nunca fui eleito, mas sou candidato, e as pessoas já falam, é candidato, não sei o quê. Lá vem o candidato.
Eu jogo bola, eu almoço, eu durmo, Sim. eu acordo, eu saio com os meus amigos e também eu gosto de falar de política, reunir as pessoas na praça, conversar, me colocar à Quem gosta de disposição. falar de política, fala de política em todo canto. Não é? O André vai jogar bola, fala de política. Eu chego no Maria Bonita, daqui a pouco eu tô lá, hein? Chego no Maria Bonita, sento à minha mesa, vem fecha uma roda. Vamos falar de política. Não, mas fulano. E as pessoas não entendem, assim, eu acredito que a maior dificuldade é as pessoas não terem paciência de ouvir. Eu não quero falar de política. E não entende que a política não é só política de mandato. Na minha casa tem política. Lavou, comeu, lavou. Isso é uma forma de você politizar. Sem dúvida. Regras, você colocou na escola, na faculdade. E as pessoas, no convívio, ele é político. Ele é político. As pessoas, elas delimitam a política só a mandatos, né? E não é assim. A política, ela está no nosso dia a dia, né? E a gente tem que se habituar a falar de política, né? E não de políticos. Você sabe que teve uma vez que eu estava, inclusive lá em Cubatão, onde eu estudei, no antigo Cefet, agora IFSP lá, o Instituto Federal. Eu estudei lá no ensino médio e eu voltei algumas vezes para dar palestras lá para os alunos, que sempre me chamavam, eu voltava. E certa vez, numa das salas, eu perguntei, Caio, mas você é político, não é? Eu falei, tá bom, vamos lá tirar essa dúvida. Quem aqui é político? Aí ninguém levantou a mão, acho que um ou dois levantaram. Aí eu falei, então eu também não sou político, eu fui candidato. Mas por que vocês querem me isolar? Ou todo mundo aqui diz que é político, que vota, que exerce cidadania, sabe, que pensa no país, que pensa o coletivo e se assume enquanto um político, ou então ninguém se assume, eu também não. Por que eu tenho que ficar tomando todas as negatividades dos caras que já estão na política há anos, isso. E aí só eu vou sozinho para o front? Não. Então todos vocês aqui a partir de hoje se assumem como políticos e aí a gente faz política junto. Senão eu também não quero, como é que é? Então, é uma forma de política, né? É uma negociação ali entre o certo, o errado. As pessoas não entendem isso, acham que política se resume só a mandato, né? Pois é. Muito bacana. A gente está chegando aqui no final. A nossa última pergunta, Caio, é sempre qual a sua ideia para ajudar Cubatão. Mas como você é o candidato a deputado federal, né? Que vai representar a nossa região, né? A região metropolitana da Baixada Santista, qual a sua ideia hoje, de imediato, para ajudar a região da Baixada Santista? Legal. Até de Baixada e até mesmo puxando para Cubatão, para mim, a questão central e que pauta a mudança que a gente tem que fazer no nosso país é oportunidade. Seja pelo NEM que eu citei, esses 11 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham, o que faz com que esses jovens não estudam e nem trabalhem? Oportunidade. Então, o foco do nosso mandato, futuro mandato, e o foco de como a gente quer ajudar, não só Cubatão, mas a região, é oportunidade. Isso é fundamental. Como é que a gente pode investir e ajudar que organizações sociais que trabalham na área de cultura, de esporte, de cidadania, sabe, de profissionalização para o mercado de trabalho, como é que essas ONGs podem ser ajudadas, essas organizações, esses institutos podem ser ajudados ao ponto de formar os nossos jovens, capacitar esse pessoal que está vindo do mercado ou está saindo da escola para que eles possam ter uma chance no mercado de trabalho. Ou então, se aquele jovem quer estudar, para que ele possa ter uma chance de chegar no ensino superior. Eu sei que Cubatão, nesses últimos tempos, perdeu 5 mil postos de trabalho. Sim, gravíssimo, não é? A gente precisa dar uma condição de instrumentalizar essas pessoas que perderam seus empregos. A gente sabe que Cubatão tem um grande problema de jovens que querem estudar, mas têm uma dificuldade de ir até a universidade por conta do transporte. Então, a gente precisa fomentar. Já tem um Instituto Federal lá, por que a gente não briga, não se torna um deputado que briga para que o Instituto Federal ganhe mais cursos, sabe? Traga mais estrutura e tenha ali um polo universitário mais forte. Então, para mim, os caminhos giram em torno da oportunidade. Daquele jovem e das pessoas que precisam de uma colocação no mercado de trabalho, consigam ter acesso com programas sociais, com programas de capacitação e consigam se desenvolver para retornar ao mercado de trabalho ou estudar. Isso, para mim, é fundamental para o desenvolvimento do país. Sim, é plantar a sementinha, né, para colher lá na frente, porque a política no estado, o nível que o nosso país chegou não é de hoje para amanhã que você consegue arrumar a casa, né? Então tem que ir plantando a ideia, a sementinha. Caio, muito legal
essa entrevista, esse bate-papo. Estou muito contente mesmo da gente ter conseguido te encaixar. A gente não, você ter conseguido encaixar, porque é difícil, hein? É difícil, hein? A vida dele é muito corrida. Olha, teve bastante participações aqui. Tá? Eu vou falar aqui o nome do pessoal. Teve a Rafaela Lisboa, a Luciene, o Renan, Bruno Ivaniel, Fábio Alexandre, o Josivaldo Barbosa, Ricardo Eletricista, aqui de São Vicente, o Alisson Camilo, o Edson da Silva, o Leandro Silva, José Mário, Isabela Cunha, Cristiano Santos, Ninha Nunes, Guilherme Amaral, Elaine Cristina, Diego Moura, Antônio Ricardo Melo, César Martins, Anélia Caldas, Jefferson Cesaroli, Tainara Dias, Marcelo Chimabuco, Célia Soares, José Gilvan, nossa, não acabou não, hein? Meu Deus, Marcos Ferrer, Pablo Álvares, Leonísia Ponciano, Raquel Mikolski, é isso? Fábio Haus, Rafael Oliveira, Caio César Leite, Elaine Menezes, Luiz Fernando da Guarda. Gente, obrigada. Hoje bombou, hein? Hoje bombou. Pessoal. Lembrando que o nosso canal do YouTube, a gente está dando aquela ajeitada, tá? Para poder fazer meio que uma migração para o YouTube. Pode curtir lá Ideias para Ajudar Cubatão. Caio, passa sua agenda para a gente desse fim de semana. Perfeito. A nossa agenda, amanhã, na verdade, a gente está num debate, né? Justamente em Cubatão, na Fábrica de Ideias. Fábrica de Ideias, lá na OAB Cubatão. Vai ser bacana, a partir das 3 da tarde. E vai ser muito bom poder fazer, vai ser o primeiro debate que eu vou participar nessas eleições. Sim. Já estou muito feliz porque quem me acompanha sabe que eu adoro um debate, vai ser bom demais, adoro debate. É muito legal. E é uma chance que a gente tem de falar sobre propostas, discutir visões de mundo, vai ser bom demais. E no domingo a gente tem se não chover, né? Porque se chover, você já está convidadíssimo para estar com a gente na praça. No Gonzaga, no domingo de manhã, e em Cubatão, no Parque Anilinas. Isso, né? Às 4 da tarde, em Cubatão, no Parque Anilinas. Bora falar de política. É isso. Se não chover, eu te espero lá. É isso aí, ó. Mas se estiver chovendo um pouquinho também, ainda dá para fazer. Aguentar? Dá para aguentar. Então vamos lá. Dá para aguentar. Eu aguento a chuva. Se você aguentar, tamo junto. Eu também sou dessas. Eu saio Destination Anywhere. Não tem esse problema. Vamos lá, gente. Obrigada mais uma vez aí pela audiência. Estou muito contente, Caio. Obrigadão aí. Boa sorte para você nessa caminhada, tá? Tudo de bom. Você consiga aí alcançar os seus objetivos em prol do bem comum, né? Que a gente que te conhece um pouquinho já entende já qual que é o seu objetivo. Gente, até a próxima. Obrigada, viu? Até mais uma live aí do Ideias para Ajudar Cubatão, projeto Trocando Ideias. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado.